o nome dos colegas. O Nivaldo sabe Nivaldo é todos. obstetra, Eu me lembro ginecologista. de vários, mas Aham. Vamos a ver se não ele... entendi. O Daniele, você está presente aí no momento ou só abriste a reunião? Oi, Emílio. Tudo Tá me bem? ouvindo? Obrigado. Agora estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Eu Já posso está colocar começando. você. Pode Se falar, pode Paulo. colocar. Não, que já pode colocar. Já começou a gravação, né? Já Sim. estamos fazendo a gravação. Tá bom. Bom, Silvia, o Isaac já está, eu não sei o que está vendo com o nosso Marcos, mas está você e o Isaac, bola para Marcos diante. Paes. Não sei se ele está como Jubileu de Ouro FNM. Mas Vamos não tem a adiante, imagem? hein? Não tem a imagem? Não, só está aparecendo a imagem. A minha, a sua, tem Jubileu de Ouro, Isaac Reut, me apoio, que estão sem a imagem. Mas não tem problema, não. Eu vou fazer uma abertura. Nós vamos procurar ser pontuais, porque nós estamos recebendo 3 colegas, espero assim, da Nacional de Medicina, a Silvia Levi, colega formada em neurologia, o Isaac Reutemann, em cardiologia, e espero que esteja, que da outra vez desencontrou-se conosco, o querido Marcos Sarrego Costa, da radiologia. De toda maneira, essa intenção nossa é que, como esta turma de 71 já comemorou 50 anos, nós possamos brindar à Faculdade de Medicina um pouco das muitas trajetórias dos egressos da faculdade e que mantém a chama nacional de medicina acesa. Um colega de turma, que dirigiu a maternidade escola, o Leonídio, nos diz que, graças a Napoleão Bonaparte, a nossa Nacional de Medicina não tem apenas 200 anos, e pelo menos 700, porque somos filhos da Universidade de Coimbra, né? E nós, inclusive, estamos pensando em comunicar com várias outras turmas, não só de 71, a de 70, a de 72, a de 73 e as posteriores à minha de 74, para que daqui talvez 2, 3 anos ou até 4 anos a gente organize um encontro que seria o FRJ Coimbra, no sentido de recuperarmos a nossa ancestralidade, né? Passamos momentos recentes, uma pandemia muito grave, em que tivemos entidades de classe ficando totalmente submetidas à manipulação política, negando a ciência e deixando se postar pela nossa boa formação acadêmica, né? Achamos importante, frente a isso, que a gente não só eleve o Centro de Estudos Carlos Chagas, que era, inclusive, o nome do diretório que nos foi fechado, e quando entramos na faculdade em 69, teve colegas que dele participaram, mas foram impedidos, né, de assumirem a atividade de diretório acadêmico, mas que a gente possa fazer vibrar ao mundo a boa medicina. E no Brasil, nós somos a raiz, o tronco principal, do qual várias outras universidades aconteceram, e depois também muitos trabalhos privados. Mas a boa cepa é a nossa tradicional Nacional de Medicina. Silvia, uma alegria imensa te receber aqui. Eu tive um contato com você numa situação muito dolorosa, tempos depois, em 2005, quando a Sheila Zeray, minha companheira médica pediatra, ela teve um linfoma cerebral e foi operada, depois recidivou, fez radioterapia, e você foi acudir-nos, com ela já estando em morte cerebral, que uma vez diagnosticada por tu e tua equipe, permitiu que os aparelhos fossem desligados e ela pudesse partir, né? Afora isso, o Rafael sempre muito carinhoso nos encontros de turma, e eu tenho uma recordação muito boa assim, de todo esse chamego da FNM 71, e fico feliz que vocês estejam podendo participar desse trabalho de unidade, né, de várias turmas da Nacional de Medicina, como fizemos na época acadêmica, nos reunindo no Conselho de Representantes, que substituía o nosso diretório cassado, né? A tua imagem
sumiu aqui de repente, Silvia. Eu não sei o que está. Agora voltou a sua imagem. Muito bem. Então, Silvia, eu vou passar a palavra para que você faça a tua apresentação, os teus comentários. Como o Marcos não apareceu, a programação seria 35 minutos a 40. Agora já são 20 horas e 6 minutos. Nós temos até 22 horas. Pode usar, pode usar, Silvia, 35 minutos, eu te aviso, quando faltarem 5 minutos. E se o Marcos não chegar, a gente pode se estender, porque vamos ficar apenas contigo e com o querido Isaac Reutemann, né, que já está aí com a gente. Silvia Levi, seus comentários da tua trajetória, neurologia pública e privada, e como você vê a nossa situação da medicina atual. Você egressa em 1971 da nossa estimada Nacional de Medicina. Silvia? Estás me ouvindo, Silvia? Pode começar a sua apresentação. A tua imagem não está aparecendo, Silvia. Estou aqui, agora sim. Bem-vinda, Silvia. Eu tive que reconectar. Agora Tá bom. o celular estava com uma Que bom. confusão aí. Vamos ver se agora fica legal. Lindo quadro. Olha, você já está com a palavra, pode começar a sua apresentação, discorrer os seus 50 anos de medicina na neurologia e o que você comenta que a Nacional de Medicina pode ajudar a melhorar o nosso quadro de saúde no nosso Brasil tão combalido. Olha, que coisa complicada, hein? Muita coisa. Quando eu penso em 50 anos, não penso em 50 anos. Na verdade, são 52, né? Que a gente vai fazer agora no final desse ano. Nós formamos em 71, e tem os 6 anos anteriores que foram tão importantes, né? O tempo da formação, o tempo da faculdade que faz uma mudança radical na gente, nas ideias, né? Nas vivências, em tudo, né? Só nessa época já houve uma mudança mais que radical. Na nossa turma entraram 180 alunos no vestibular. Desses 180, só 10% eram mulheres. Nossa, tão pouco na época. Só 10%. No ano seguinte, entraram poucos alunos por conta daquele negócio, daquele movimento da mulher do Costa e Silva que fez com que os eliminados fossem excedentes entrassem, e entraram o dobro de alunos, eram 256 alunos, e sendo que desses 256, quase a metade era mulher. Foi um salto assim radical na composição das turmas de medicina. E acho que a partir daí não mudou muito, não. Foi impressionante. Foi uma revolução na faculdade, foi uma confusão danada, porque não havia como dar aula no dobro de alunos. As aulas tiveram que ser dobradas, porque não havia salas onde coubessem tantas pessoas, né? Enfim, isso já foi uma mudança radical. Número de alunos, composição das turmas, ou seja, que médicos iriam sair daí há 6 anos já foram diferentes daqueles que sairiam daí com as turmas seguintes. Isso já foi uma grande mudança, né? Depois, uma questão interessante, em que eu me enquadro um pouco assim, meio fora da curva, foi na hora de escolher a minha especialidade. No último ano, as pessoas escolhiam um internato, e era o departamento Continua à vontade. Pode seguir. E aí, o fato é o seguinte, eu estava desde monitora, ou seja, estava como monitora da histologia, como todo mundo que entra na histologia, no comecinho do curso, e tinha muito interesse, eu gostava muito,
me dedicava, fazia trabalhos, dava aulas práticas e tinha vontade de continuar. E quando entrei para a faculdade, eu não tinha interesse em fazer clínica, eu queria fazer pesquisa. Mas, quando começaram as aulas clínicas, no terceiro ano, eu mudei radicalmente meu interesse. Quer dizer, aquilo que para mim era uma coisa assim, muito distante, estratosférica, de atender pessoas, virou uma realidade e muito diferente do que eu podia imaginar. E fiquei muito atraída, gostei muito. Como eu já entrei querendo estudar a área de, enfim, neurológica, né? Eu resolvi fazer neurologia. E aí, no último Só ano, uma pergunta, Silvia. Você tem algum parente médico, sofreu alguma doença de algum familiar com doença neurológica? O que te atraiu para a neurologia? O que te levou a essa inclinação? A cuca, o cérebro, o comando? O que seria? aí, justamente, a coisa de adolescente, né? Uhum, uhum. É, já era assim, eu quero descobrir como se forma o pensamento. Qual é o mecanismo do qual as pessoas pensam. A sua Essas perguntas. imagem saiu, tá, Silvio? Ah, voltou a tua imagem. Continua. Pode falar. Você queria descobrir como se forma o pensamento. Perguntas que você faz de criança, né? E aí, quando Aham. eu tive que escolher medicina, e aí, quando eu vi que havia áreas de neurologia, áreas de cérebro e por aí, eu fiquei muito atraída. E com a clínica eu fui vendo, tinha neurologia que podia me aproximar dessas questões, né? Não que quisesse exatamente atender as pessoas ou tratar, e no final eu acabei fazendo, por muitos anos, trabalhando com histologia, embriologia e neurologia, as duas coisas. Né? E na área da cadeira básica, muito mais embriologia, porque estudava o desenvolvimento do sistema nervoso. Depois prevaleceu a clínica e acabei saindo. Já tinha uma série de fatores que enfim, me atraía muito mais na área clínica do que a área básica. A área básica foi se modificando. Quando você se E formou, havia residência em neurologia ou só especialização? havia residência, tinha residência nos servidores e tinha residência no Instituto de Neurologia. Seguramente tinha residência na UERJ, lá no Pedro Ernesto, né? Dos outros eu não sei. Eu também não me interessei muito pelo seguinte, eu queria continuar com pesquisa, eu queria fazer o internato, o sexto ano, na histologia. E com isso eu frequentava também o serviço do Ackermann, na Santa Casa, do Abraham Ackermann, que o chefe de clínica do Abraham Ackermann era o Elias Enger, que era o professor com quem eu trabalhava na histologia. Então, ele fazia neurologia e fazia desenvolvimento de tecido nervoso. Uhum. Histologia. Aí eu encontrei um nicho, enfim, bastante largo de interesse, justamente dentro do que o Elias fazia. E aí eu quis fazer a mesma coisa. Então, se eu fosse fazer internato no Instituto de Neurologia, eu não poderia manter atividade na histologia. Mas eu tentei conciliar, né? E aí eu frequentei a Santa Casa, o serviço do Ackermann, e depois apareceu um emprego. Aí eu não quero saber, eu fui lá e virei neurologista no IASERJ, que era o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado da Guanabara, era IASEG na época. Eu fui neurologista lá durante
5 anos, acho. Nesse tempo, eu continuei na histologia. Aprendi muito no IASEG, no hospital excelente. Era do Estado, dos servidores do Estado da Guanabara. Não sei quem lembra desse Estado, né? Que existiu durante um tempo. Quer dizer, desde a ida da capital para Brasília, virou o Estado da Guanabara, até e transformaram o espaço novamente em 2 estados, né? Novamente voltou para Rio de Janeiro. Silvia, nós temos um colega de turma que foi de lá, mas eu acho que depois de você, Flávio Assad, colega da FNM 74, foi de Aserj, mas posterior a você. Conhece? Fernando Flávio, cardiologista. Isso mesmo. Muito bom. Eu lembro do Flávio, conheço, lembro dele, acompanhei. Até alguns anos atrás eu vi ele. Na verdade, tem mais uns 20 anos que eu não vejo. Olha, o hospital era de um nível excelente, era relativamente pequeno, tinha tudo. É uma coisa que ninguém hoje teria essa experiência, pelo menos no hospital público. Se você pedia uma medicação que não era padronizada na farmácia de manhã, você prescrevia de manhã, de tarde já estava comprada e disponível para ministrar ao paciente. E era de muito bom nível. Isso tem que ser posto. Feito um museu da medicina, que isso existe, né? Isso aí não é trabalho dos Flintstones, não. Como é que chama, não? Jack Jackson, que era o futuro, né? Essa realidade existiu. Que beleza. Museu das boas coisas da medicina. Muito bom. E nesse meio tempo, eu continuava na histologia também, e aí eu fui contratada como professora. Como é que era o nome do primeiro cargo? Não me esqueci. Assistente. Acho que é assistente, né? Não, era inferior. Era professor. Auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino. E aí, Obrigado, depois André. Falou, Emílio, apareceu, falou. apareceu o primeiro concurso do INAM. INPS, na época, chamava INPS, não sei. Foi o primeiro concurso, acho que nunca tinha tido concurso na vida, né? Aí fiz junto com milhares, sei lá. Foi, acho que em 75, e em 76 contrataram. Aí eu me demiti do IASEG e fui, escolhi trabalhar num posto, que hoje não é mais posto, era um posto São Francisco Xavier. E hoje Que é o maior ambulatório da América Latina, né? Na época do NPS. uma beleza de ambulatório, era uma maravilha de ambulatório com especialidades, tipo hematologia, enfim, coisas assim de muito bom padrão e colegas de excelente padrão. Muitos dos médicos de lá eram professores da UERJ também. Como era um negócio próximo, muita gente escolheu fazer ambulatório lá, que era perto do hospital, perto do Pedro Ernesto. Hospital Pedro Ernesto. E para mim era relativamente perto, com carro, era muito perto do Fundão. Eu ia para histologia e ia para lá. E foi um ambulatório, fiquei 10 anos lá. Eu aprendi muito, mas muito, porque você vê tudo. Vinha gente de outros estados para se consultar lá. Era ótimo. E eu escolhi simplesmente por experiência de horário. Só por causa disso. Nem pensei, não sabia se era bom, não sabia se era ruim. Me convinha o horário, porque eu começava cedo, no fundo, na histologia, e saía de tarde. Então, nesse posto era o único lugar, era de 4 às 8.
4 da tarde, né? 4 às 8. E aí eu conseguia ficar tranquila num trabalho, em outro, né? E aprendi demais. E na histologia, quando começou a carreira lá, eu fiz especialização, teve um curso de especialização, e depois começou o mestrado. Fiz mestrado, levei bastante tempo para fazer mestrado, comparado com o tempo que as pessoas levam hoje, era uma dificuldade enorme para conseguir bibliografia. A gente, para quem não lembra, a gente ia na biblioteca, ficava horas procurando na Secta Médica, no Index Médico, horas, com 42 graus à sombra, enfim. Tô lembrando detalhes da época, de como é que era a vivência no fundão. Outra coisa engraçada no fundão, engraçada não, muito ruim, mas curiosa, é que quando a gente dava aula no Instituto de Ciências Biomédicas, lembrando sempre, não estou falando do hospital, não, estou falando da médicas, onde tinha as cadeiras básicas. A gente tinha que brigar com o barulho dos aviões, porque não tinha ar-condicionado, as janelas ficavam abertas, era avião toda hora, e ainda por cima, do lado do bloco onde tinha os auditórios, as salas de aula, que eram tanto para histologia quanto para anatomia, mas tinha outras cadeiras que usavam também. Alguém criava patos, porque entre um bloco e outro tinha áreas de jardim, terra. Em algum lugar tinha jardim, em outros lugares era mal cuidado. Cada bloco fazia a sua bagunça própria. E algum gaiato resolveu criar patos. Então a gente, cada aula, tinha que brigar com o barulho dos aviões e os patos grasnando lá. Era uma coisa... Era um ambiente... Um verdadeiro conto de Anderson. Humberto, eu acho que teu microfone está ligado, depois você desliga ele. Tá Eu acho que quando você ligado? dá acho que tá, depois tu desliga e liga só para falar. Tá Estou ouvindo bom. uma tosse que eu estou achando que às vezes é sua. Mas mas não falei nada, não. Vou tentar ver Não, aqui, então, então. é alguém que está aí, a gente escuta o barulho de tosse. Mas, Silva, vamos lá, os patos grasnavam, os aviões voavam e a histologia resistia. A gente gastava a voz para tentar falar com os alunos, mas tudo bem. Bom, nessa história toda, na época que acabou a ditadura e subiu Sarney, um colega muito querido me convidou para trabalhar no planejamento do INAMPS, porque o Ézio Cordeiro, que era da UERJ, da Medicina Social, ia ser diretor do INAMPS. E quem me convidou foi Zé Noronha. Aham, conhecido. Foi secretário de saúde do governo Moreira, em 86, e depois estava no INAPS, perfeito. Essa história foi anterior, foi na época que subiu o Sarney. E eu achei a ideia maravilhosa, porque uma coisa que me deixava muito mal sempre, desde que eu comecei a neurologia, desde estudante, era a quantidade de casos de patologias neurológicas decorrentes de trauma de parto. Quer dizer, a intervenção tinha que ser feita na área obstétrica, na verdade, né? A quantidade de paralisia cerebral, de casos de paralisia cerebral graves e epilepsias que poderiam ter sido evitadas com tratamento adequado, e casos de trauma de parto, ou, enfim, minoradas as patologias com tratamento, me deixava muito mal pensar que essas pessoas poderiam ter sido normais. E não seria uma carga horrível para as famílias, para o Estado, para tudo. E a minha vontade era trabalhar nessa área de prevenção, focando
especificamente essa parte neurológica, né? E aí eu topei, achei o máximo. Eu não tinha a menor experiência nisso, nessa área de planejamento, nenhum conhecimento. Eu lia e tal, mas eu não tinha nenhuma formação, nada, e nem experiência. Mas eu fui, gostei muito, foi um mundo completamente diferente. Fiquei poucos anos, acabei trabalhando no planejamento, no planejamento da presidência do INAMPS, justamente que fazia os programas, aqueles programas que eram implantados no Brasil todo. Então, o primeiro programa, onde houve um trabalho assim muito grande mesmo, e uma das grandes tarefas foi a constituinte sobre a saúde da mulher. Houve um congresso específico, nacional, voltado para criar dados para a nova Constituição relativos à saúde da mulher. E havia muita coisa falha, né, que tinha que ser corrigida, atualizada, humanizada, tudo. Então, foi uma experiência muito interessante. Depois que criamos os programas de assistência à saúde da mulher e que foram sendo implantados. E isso não era criado assim da cabeça das pessoas, de quem trabalhava lá. Havia uma coordenação, uma direção, etc. E eram convocados especialistas de vários lugares do Brasil, né, de universidades, de grandes serviços, de pessoas que tinham trajetória nessa área, para discutir essas questões. O atendimento ginecológico, obstétrico, a prevenção, que era muito mal estruturada. E, com isso, foi sendo criado um programa nacional e que passou a ser implantado. Então, eu fui trabalhando nisso. Fiquei uns 3 anos, acho. Foi a saúde da mulher, foi um grande programa. Fui ao Nordeste várias vezes para isso, ia muito a São Paulo, tinha muitas reuniões. Era uma vida completamente diferente. A primeira diferença... Silvia, se você me permitir, eu vou pedir assim um pequeno à parte e te fazer uma pergunta. Eu me lembro, e você frequentou a EMEG com Kalash, também Noronha, a Associação de Estudantes de Medicina da Guanabara, aonde a Nacional participava com a UERJ, o Carlos Gentili de Mello falando de uma política nacional de saúde, que é isso que você está contando, que você fez com o ERJ, com Noronha, já na década, criei, de 80, na realidade, foi plantado por uma geração de médicos ligados à antiga AMERJ, Associação Médica do Rio de Janeiro, que persistiam com o ideal da medicina para todos, na realidade, né? Então, pelo menos a nossa geração, o Gentili de Mello teve uma marca muito grande, e eu queria ressaltar isso porque a Nacional de Medicina, graças a Kalash, a Reinaldo, ao Arnaldo, seu colega de turma lá da cooperativa e outros, conseguiu ter um banho de preocupação social que permeia todas as especialidades. Quer dizer, você viu que você teve que agir na materno-infantil para poder prevenir doenças que você tinha que tratar ambulatorialmente com, enfim, com limitações muito grandes de vida na realidade, né? Então, só queria fazer essa ressalva, porque está muito bonito que você está colocando em trajetória. Mas já tem uma pergunta para você, que eu vou querer que você me fale um pouco, porque como isso também vai ficar para os arquivos da Faculdade da História da Nacional de Medicina, você fala um pouco do nosso Bruninho, da histologia, como é que foi sua convivência com o Bruninho Lobo, né? Que quando eu entrava para fazer prova, ele dizia assim, lá vai o melancia, é verde por fora, vermelho por dentro. Me sacaneava. Aquelas cadeiras lá no terceiro andar, lá da Nacional de Medicina, ele com aquele rostinho dele inclinado assim para o lado. Me lembra outro colega, que é o Sérgio Verjovski, que você deve ter conhecido, foi também para pesquisa, né? Que o Serginho também ele falava sempre inclinando a cabeça para o lado, né? E o Bruninho tinha esse hábito, né? Mas que você fale um pouco, porque são coisas afetuosas e importantes, né? Era um excelente professor,
Além do que, as aulas de histologia eram uma verdadeira arte moderna, né? Nós não tivemos formação artística, as aulas de histologia, aquelas lâminas, a violeta de genciana, aquelas coisas eram belíssimas, né? A gente estava no Louvre, né? A gente viajava. Mas queria que você comentasse um pouco isso também, por favor. Agora, é, a histologia é um deslumbre, né? Porque a gente entra na faculdade, tem aquele horror da anatomia, que é um deslumbre também, mas choca, enfim, por várias razões que a gente conhece, né? E a histologia é um mundo que você mergulha assim. A gente começa pela vida apagada, pelo cadáver, né? Não tem anatomia viva, né? A gente vai pelo cadáver, fica meio complicado, né? As donas Marias da vida do ML, terrível. A histologia com o colorido disfarça a morte, digamos assim, né? Porque passa a ter outro olhar, né? Outra visão e pronto. Agora, o Bruninho era uma figura realmente, o motor daquele departamento, né? Porque era o que agitava e muito controverso, né? Mas era um grande professor, era muito didático, tinha uma cabeça didática para organizar a aula e, enfim, tinha uma relação assim muito de amor e ódio da coisa, né? E os professores em geral, eu fiquei pensando outro dia nos professores que a gente teve. A gente teve tantos professores bons, né? Agora, junto com isso, eu vou dizer uma coisa que é a minha opinião, ninguém precisa concordar. Tinha muito blefe, como diria meu irmão. Tinha muitos caras que era muita pompa e pouco conteúdo, na verdade, muitos. Mas, enfim, e a vaidade perpassava e sobrepassava todos, porque era um mar de vaidade só. Mas como havia vaidade também em ser bom, né, isso era uma coisa boa, em ter um serviço melhor, inclusive, por exemplo, no caso da histologia, a histologia ajudou a formação de vários departamentos de histologia em outras faculdades, tanto públicas quanto privadas, levando professores, dando aulas, fornecendo material. Foi, na verdade, uma espécie de, enfim, Centro multiplicador, né? de fonte de criação, né? De criação de gente, de material, de metodologia de ensino. Contribuiu muito com outros cursos em vários estados, faculdades do estado do Rio e outras faculdades pelo interior do Brasil, inclusive Silvio, os só uma federais. pergunta. Você chegou a fazer na histologia alguma pesquisa em histologia? Pesquisa em histologia? Não. Não. A pesquisa foi sempre em embriologia, Embriologia, ok. Tá. desenvolvimento. Eu Muito bem. estudava o desenvolvimento do sistema do sistema nervoso do rato. Eu Não, que estudava em rato. interessante. Uhum. Bom, eu acho que estou me alongando demais, né? Não, tá Esse bom, período. olha só. Você não chegou nem a meia hora. Tem tempo, fique tranquilo. Eu vou desligar minha câmera um instantinho, vai falando que está filmando, eu venho em 1 minuto, que eu tenho que passar aqui uma conversa no sanitário rapidinho. É bom, a atividade do âmbito do planejamento, além desse trabalho para a saúde da mulher, que foi um trabalho muito importante, a gente começou de alguma maneira, estabeleceu o programa para a saúde do adolescente, que era outra coisa que não existia. Não existia nenhuma regulamentação
nem normas, nada, para atender adolescentes. Inclusive, especialistas que atendem adolescentes, até hoje são poucos, né? Não sei se por falta de estrutura nos hospitais, nos ambulatórios, se as faculdades não oferecem suficiente formação, há uma coisa deficitária. E o adolescente fica sempre naquele território pantanoso, sendo muitas vezes rejeitado tanto pelo pediatra quanto pelo clínico. E fizemos um trabalho muito interessante de estruturar a atenção ao adolescente, começou a implantação, e depois começou a ser feita uma implantação de atenção ao idoso. Mas num dado momento, eu já estava um pouco cansada desse trabalho, estava gostando, mas não estava acostumada a tantas... Planejamento. Faltava o cheiro do paciente. E faltava a objetividade, quer dizer, não é que não fosse objetivo, era muito objetivo, mas havia muita coisa política no meio, muita interferência política, muita coisa que não tinha nada a ver com o trabalho, aí você tinha que interromper para ver isso e aquilo. E eu já estava começando a ficar impaciente, e um colega calouro, o Zé Mauro Braz de Lima, através da Magda Weissman, psiquiatra, que era minha amiga, me convidou para trabalhar no Instituto de Neurologia. Aí eu pensei, quer saber, eu vou voltar para a clínica. Eu continuava fazendo consultório, mas estava precisando de novamente trabalhar em hospital, ter novamente um ambiente de medicina, né? O planejamento não estava me satisfazendo mais. Na verdade, essa volta para o FRJ através do Instituto de Neurologia não foi aí. Eu passei um período, eu fui convidada para ser assessora de saúde do primeiro Conselho de Direitos da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Já não era mais Guanabara. Que ano isso? Você sabe dizer que ano foi? 80 e tantos. O governador foi o Moreira Franco, justamente. O Noronha foi secretário de saúde em 86. Seguiu ao Arouca, né? Foi o Arouca e depois o Noronha. Exato. Aí convidaram várias pessoas, me chamaram, não sei o quê. Eu aceitei, achei ótimo, porque, inclusive, o setor onde eu trabalhava estava indo para Brasília. E eu não tinha interesse em ir para Brasília. E aí eu trabalhei nessa área, nesse conselho, justamente com a parte de saúde. Foi muito interessante. Também conheci muitas pessoas diferentes, porque tinha a presidente, que era Branca Moreira Alves, eu acho que ela era socióloga. E tinha, assim, a dos direitos, era advogada, tinha uma historiadora que fazia, não me lembro o quê, eu já me esqueci, porque já tem muitos anos, né? Enfim, foi um trabalho diferente. Uma equipe multiprofissional dentro de outra concepção, né? Mais de intelectual, né? Planejamento. Outro tipo de trabalho. Foi interessante, mas eu continuei insatisfeita porque era uma coisa assim muito de planejamento, não tinha nada executivo. Entendi. Aí eu resolvi que queria voltar ao executivo. E com isso, eu tinha sido cedida pela universidade, pelo INAMPS, para esse negócio do planejamento do INAMPS, e aí depois para esse negócio do conselho. E aí, quando eu tive esse convite, eu voltei para o Instituto. Eu fui para o Instituto de Neurologia, que também foi super interessante. Trabalhei
tinha um trabalho assim, trabalhava no ambulatório, via enfermaria, alternava, dava aula. Durante alguns anos, a gente fez um trabalho com alcoolismo. Tinha uma área de drogas também, que eu também trabalhei por um tempo. E, ao mesmo tempo, eu voltei para o hospital do INAMPS, para um hospital. Aí, depois de uma volta rápida pelo Lagoa, que eu fiquei 1 ano, e eu fui para o Cardiologia de Laranjeiras, para ser a neurologista do hospital. E eu fiquei até o fim da carreira, até aposentar, eu fiquei como neurologista do Cardiologia de Laranjeiras. E na universidade, até aposentar, fiquei como professora lá no Instituto de Neurologia. No Cardiologia de Laranjeiras, foi espetacular. É uma pena que eu não estou dizendo que tenha sido um instituto, porque você quer belas palavras para o UFRJ. Agora, isso, percebe bem, é tão importante que um professor tenha experiência em outras estruturas de trabalho. Eu acho a coisa assim, e não acho que seja horroroso uma pessoa fazer dedicação exclusiva. Eu acho que um professor pode ter dedicação exclusiva, mas eu acho que ele perde muito com isso. Perde muita experiência, muita vivência de outros tipos de estrutura, outros tipos de clientela, inclusive, para o médico, que é outro tipo de paciente. Né? Quando eu estive no IASEG, hoje é IASEG, acho que nem existe mais, derrubaram, era um tipo de clientela, com um perfil de patologia X. Né? Se eu fosse, na mesma época, olhar o que era o perfil, naquela época não tinha fundão, o pessoal estava na Santa Casa, no Moncorvo, né? Enfim, nos hospitais espalhados. O perfil era completamente diferente. Mais tarde, quando eu fiz ambulatório, os 10 anos que eu fiz de ambulatório no São Francisco Xavier, que hoje eu Piquet Carneiro, aquele ambulatório foi precioso. E eu garanto que foi totalmente diferente do que seria fazer um ambulatório no hospital de clínicas. Porque, sendo hospital terciário ou quaternário, só recebe a ponta, quer dizer, os casos mais complexos, os casos que já passaram por vários médicos. Então, você acaba agregando pacientes mais raros, digamos, com casos mais difíceis e menos comuns. E o aluno que frequenta esse tipo de ambulatório não aprende a atender com, digamos, com mais tranquilidade um ambulatório comum. Como se você fosse um posto de saúde lá no subúrbio, no bairro qualquer. É outro perfil de pacientes. E o médico que fica só no DE, 40 horas DE, enfiado lá no fundão, a não ser que ele tenha vivência em outra coisa, ele vai lidar só com aquilo, só com os casos que são mandados para lá, porque o pessoal não resolve. É um hospital terciário, quaternário. E o aluno também só fica vendo isso. Fica um negócio muito... Ô, Silvio, o nosso paraninfo da FNM 74, o Mifraga Valadares, no discurso de formatura, dizia assim para a gente: vocês, por favor, lembrem-se de nunca examinar um elefante com microscópio. Vocês nunca vão saber se estão na trompa, na pata ou na cauda. Então, vocês têm que ter a visão panorâmica para saber que é um elefante. Senão, você fica tão especializado que você perde o conjunto e a dinâmica, né? Silvia, deixa eu te fazer um pedido. Eu não sei se o Marcos Sarrego entrou. Você consegue ver aí? Marcos, você está na sala? Se apresente aí para eu saber.
se nós vamos prorrogar 1 hora para o Isaac e 1 hora para a Silvia, ou se vamos fazer os 40 minutos, porque começamos 8h06, agora são 8h46. O Marcos Sarrego, você está vendo ele por aí? Não, né? Não Eu está, não não. vejo. Não. Eu não Vamos sei continuar. Então, HJ, mas vai ficar por WO 2 vezes, ele vai ter que vir numa terceira. Ele está brincando de gago com a gente. Mas são coisas da comunicação. De toda forma, Silvio, vamos fazer o seguinte: vou te dar 5 minutos agora para poderes, enfim, concluir, num certo sentido, né? Não sei também se você quer abrir para perguntas agora, prefere que o Isaac fale e depois a gente faz as perguntas para você e para ele. Como é que você prefere fazer? como quiser. Eu, para concluir, Isaac e Humberto, vocês estão na sala. Eu não estou com a visão de todos que estão aqui. Isaac, você teria alguma pergunta para sua colega Silvia Levi? Humberto, você que foi de cardiologia também de Laranjeiras, creio que você passou por lá. Você teria alguma pergunta a fazer para a Silvia? Não. Então, vamos deixar você fazer, Ele está completar o sem seu tempo. som, não é? Ele está sem som. Márcia, tudo bem, eu te omiti. O Humberto, agora liga o som para poder falar. E, Tá. Márcia, você tem alguma pergunta? Vamos ver o que o Humberto quer perguntar. Você foi de cardiologia de Laranjeiras também, Humberto? Não, eu fui do Cardoso Fontes de Jacarepaguá. O Cardoso Fonte. Você quer fazer Responsável pela alguma pergunta? ergometria na época, hein? Aham. Você quer formular alguma pergunta para a Silvia? Não, para saber como é que está agora o Instituto de Neurologia. Como é que está lá? Está funcionando? não, está funcionando, mas eu estou aposentada há muito tempo. Eu aposentei em 99, né? Eu não me lembro mais direito em qual que eu me aposentei primeiro. 99, eu acho, 97. 99, eu me aposentei em 99. Então, não, está funcionando, eu sei, eu converso com os colegas, estão lá. Mas o Instituto de Neurologia teve dificuldades. Imagino. Agora, outra coisa, Silvia. E a parte de neurologia infantil? Aonde está sendo feito aqui bem no Rio de Janeiro? Tem o pessoal da pediatria do Fundão, do Instituto de Pediatria, que tem neurologia infantil bom. O pessoal do Pedro Ernesto. No Instituto de Neurologia, tinha a neuropediatra que tinha lá, faleceu já tem muito tempo. E eu não sei como é que está agora, realmente. Eu acho que em serviço público, em ensino, eu só estou me lembrando agora Eu acho que o Instituto, o IEC, não é? Quê? O IEC, Instituto do Cérebro, do NEMAI. Tudo bom, Márcia? Lá tem pediatria também, e também no Fernandes Figueira, né? Não sei se você já falou, Silvia, porque minha internet está falhando aqui, mas eu sei que tem neurologia no Fernandes Figueira, tem um pessoal bom de neuro, e tem também lá no IEC, no Instituto do Cérebro, Instituto Estadual do Cérebro. Ótimo, tem pediatria. ótimo. Essa situação de neuropediatria é muito chato, porque você não pode contar em todos os lugares, deveria ter em todos os hospitais, né? O Antônio Pedro tem também, esqueci de falar do Antônio Pedro, é Niterói, não é Rio, mas está aí no Grande Rio. Né? Silvia, eu queria te fazer uma pergunta a partir do que foi colocado. Faz um pouco a abordagem, porque nós temos uma colega de turma, que é a Guilhermina Guanhães, e que ela fez muito trabalho também com saúde escolar. Qual é a tua vivência depois de ambulatório? O que um médico escolar, ou pediatra, ou neurologista poderia ajudar no rendimento da saúde escolar? Qual é a sua vivência clínica dessa correlação?
entre médico e a saúde escolar no que toca à neurologia? Essa sempre foi uma das minhas angústias, não é nem preocupação, é a angústia. Porque, abrindo parênteses, eu sempre fiz neurologia geral. Atendia crianças e adultos, os dois. Então, eu atendi muitas crianças. E quantas pessoas, quantas crianças com problemas por uma simples falta de visão médica. Não existe médico escolar, existe, por acaso? Acho que não Existe. existe. Onde ele funciona. Aham. Aonde- Bom, pelo As menos na época crianças, da gente existia mais, né? Hoje, atualmente eu não posso dizer com tanta convicção, mas no colégio, por exemplo, que eu estudei, havia médico, fazia exame médico, mas e olha que foi o colégio de aplicação do FRJ, mas tem outras escolas que tem, né? a FRJ foi uma exceção 50 e tantos anos atrás, entendeu? Colégio público não tem médico. Posto deveria ter uma ligação com posto de saúde, onde a criança fosse avaliada por pediatra, tivesse um atendimento neurológico, oftalmologia, otorrino, fazer audiometria. Quantas crianças, por um mero problema de visão ou de audição, fracassam, primeiro, segundo, terceiro ano, até que alguém fala e que a mãe, o pai, sei lá, conseguem levar para algum, e não conseguem exame, porque não tem. Aonde que tem oftalmologista público? Não Nos tem? hospitais, claro. Só hospitais públicos. Servidores, só nos hospitais públicos. Yeah. Não Só tem. nos hospitais, serviços, grandes hospitais, Lagoa, servidores do Estado, Bom Sucesso, né? Não consegue. Vai na Lagoa e pergunta se você consegue fazer uma refração. Os caras estão lá só para operar um tumor, uma não sei o que da retina, alguma coisa operável, entendeu? Não sei fazer uma abordagem clínica inicial, um exame básico oftalmológico, um exame básico otorrinolaringológico, não existe público, não existe. Então, as crianças dependem. Aí atrasa, passa 3 anos fracassando. Aí o cara já vira um fracasso, porque só vai ter óculos com 10 anos de idade e ele está repetindo as séries, e por aí vai. É a coisa mais. Então, vai desde isso, que é uma coisa básica, que não deveria existir, deveria ter médico passando em tudo que é escola, deveria ter um serviço revisando as crianças de 6 em 6 meses. Isso devia ser essencial. As crianças que têm epilepsia, que têm ausências, que têm déficit de atenção, nem falo dos autistas, que já, pela própria patologia, nem chegam na escola, né? Mas tantas crianças que precisam de atendimento, que poderiam ter sucesso, poderiam ser normais, ter escolaridade normal, atingir o que quisessem, e que são impedidas por conta de problemas banais, ou não tão banais, mas que qualquer pessoa da classe média consegue resolver, ou pessoa que tem acesso a serviço médico. Mas o povo, em geral, não tem. A gente tem sempre uma estrutura que eu acho que é mais uma farsa, para fazer de conta. Porque você chega lá, não consegue, porque não marca, aí marca para daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e a criança vai crescendo e vai tendo problema, e vai somando. E o desenvolvimento do sistema nervoso, o desenvolvimento em geral, ele se apoia nas etapas anteriores. Não existem saltos. Existem saltos de crescimento para algumas coisas, mas para o desenvolvimento, da cognição, enfim, o desenvolvimento ele precisa das etapas anteriores sempre. Sim. É uma escada. Então,
não é que você botou óculos, a criança vai recuperar os 3 anos que perdeu. A criança já perdeu, já está em desvantagem com as outras. Isso é uma desgraça e ninguém... não há uma política para isso. Eu já tive vontade de me enfiar nessa história, mas aí digo, não. Mas aí, Silvia, aí você vê um CREMERGE, realmente as câmaras técnicas, né? Você vê como uma câmara técnica de oftalmologia tinha que estar incluída com a câmara técnica de neurologia, com o pediatra, com a saúde escolar, né? Quer dizer que, na verdade, quando você fica muito especializado, você não consegue saber se você está na trompa, na pata ou na cauda do elefante. Você não olha o bicho como um todo, entendeu? Quer dizer, nós temos que olhar, a ótica do SUS tem que ser essa, né? Agora, Silvia, eu quero te Não fazer poder, duas perguntas. Emílio, Sim, você está falando o seguinte, criar rotinas escolares com este e, pensamento, né? Pô? claro, claro, exatamente. Eu quero Isso. fazer duas perguntas clínicas, Silvia, pelo seguinte: eu fiz uma formação clínica em acupuntura, e no meu consultório de acupunturista, muitos pacientes que me chegavam com o diagnóstico de enxaqueca, na verdade, tinham patologia de coluna cervical, cervicalgias ou cervicobraquialgias, e a enxaqueca tratada com acupuntura desaparecia. A enxaqueca não é uma coisa fácil de ser tratada, mas eu via muito erro de diagnóstico, né? Então, eu quero saber, perguntar para você se você tem alguma coisa nessa experiência, e também uma coisa que é mais moderna, que não era tão em voga, e nós estamos enfrentando agora, que é a questão do Alzheimer, né? Porque nós nos formamos em 74, você em 71, eu acho que a doença do alemão começa a ficar depois da década de 80, né? Mais pronunciada. E também que você fizesse um comentário rápido sobre não só a pandemia, a Covid, lesões neurológicas, como também a SIDA, né? Qual a sua experiência, o que você chegou a pegar de ambulatório ligado àquela grande epidemia de SIDA, que foi da década de 80 e 90. Se você pudesse comentar isso, eu ficaria feliz. São 3 colocações mais clínicas. Olha, da SIDA, eu atendi muitos pacientes, pacientes ambulatoriais, pacientes no consultório, pacientes também internados. A coisa mais assim interessante que eu me lembro era, por exemplo, foi um caso que ficou muito marcado, tem muito tempo que eu não atendo isso, uma polineuropatia por SIDA. Foi assim, e não era uma coisa comum, mas o comum era a gente ver problemas cerebrais, as complicações por toxoplasmose, e todas as comorbidades da SIDA que acabavam levando a encefalopatias, né? Eram mais frequentes. E a outra pergunta ao Alzheimer. O Alzheimer é uma coisa que a gente tem que levar em conta o seguinte, demências em geral, existem inúmeras causas para demência. Então, é muito comum as pessoas chamarem qualquer demência de Alzheimer. O Alzheimer não tem cura até hoje. E é muito importante a gente ficar ligado nisso, porque tem muitas demências que você recupera por outras causas. Demências, por exemplo, um idoso que está desidratado e está com hiponatremia. Ele apresenta um quadro demencial, fica desorientado, não Demência lembra reversível, digamos. tem muitos quadros demenciais que as pessoas vão logo dizendo que é Alzheimer e que são por outras causas, né? Sei lá, tireoidite de Hashimoto, coisas assim, entendeu? Tem muitas causas inflamatórias. O Covid deu uma das complicações mais
famosas do Covid, a encefalopatia, eu nem cheguei a ver. Eu soube de casos. Ficar esquentando, ele não tá ligando, não. O que aconteceu? Ligou Ele não depois. deixou morrer. É? A gente foi pra vaga. Tá bom. Obrigado, então. O bom é que ele fica conhecido. Tá bom. Tchau, então. Tem alguém com o microfone aberto aí. Tem que fechar esse microfone, é difícil falar. Passou interferência. Vamos lá. Você está falando da encefalopatia na pandemia, na Covid, né? Covid, casos, poucos casos, mas casos gravíssimos, em que as pessoas fizeram quadros de psicose aguda, muito grave, e o único que eu soube que só saía com corticoide. Não tinha assim uma medicação específica, né? E não sei, na verdade, se todos saíram. A Covid dava lesões neuropáticas, lesões vasculares periféricas, lesões da própria substância cinzenta e da substância branca do cérebro, encefalopatia direta por Covid, e muitas lesões por trombose. Teve muitos quadros de trombose cerebral, e assim, casos e casos não meus, casos que as pessoas apresentavam, publicações de trombose cerebrais, mas em lugares completamente atípicos. A gente está habituado a ver trombose cerebral em bifurcações, em artérias maiores, enfim, tem os territórios mais comuns, onde você tem a ocorrência de trombo e a morte decorrente do território que corresponde a essa artéria ocluída. E na Covid o quadro era completamente caótico, né? Porque havia trombos em lugares que não faziam sentido quando a gente compara com aquilo que conhece habitualmente. Parece a época da AIDS mesmo, em que a AIDS conseguia, na verdade, simulava as doenças mais diferentes. E outra coisa que você me perguntou, uma terceira Era coisa. enxaqueca versus cervicalgia, Isso é muito ou comum. radicopatias, na verdade. É muito comum essa confusão, porque não é uma questão só de proficiência profissional, é porque, às vezes, os territórios se sobrepõem. Se você não faz uma anamnese muito bem feita, um exame muito bem feito, e, às vezes, uma observação com o tempo, você sabe que na clínica a gente sempre a primeira foto é a que pega todo o panorama, né? Claro. Você mistura, porque você pode ter compressões de raiz, não de raiz necessariamente, às vezes de pequenos nervos, pequenos ramos dessas raízes que inervam musculatura ou pele, enfim, da nuca, né? Da parte, porque o crânio, você sabe que ele é todo inervado, a pele e os músculos, daqui para cá, daqui para trás, é tudo cervical, inervação. Daqui para cá é cervical. Só daqui para frente, para dor, só daqui para frente que é trigêmeo. Entendeu? Perfeito. Do tronco. Daqui para trás é tudo a cervical. Então, você tem uma superposição de territórios e de sensações que é difícil. Então, você tem que ter exame, anamnese muito bem detalhada, observar a resposta a medicamentos, além de exames complementares. Nem sempre os exames complementares resolvem. Tá. Silvia, deixa eu te sinalizar uma coisa. Está dando 21h06. Estamos fechando 1 hora agora, que eu fico preocupado com o querido Isaac. Não, sem problema nenhum, que está ótimo, está muito importante. Eu achei uma coisa riquíssima.
E depois a gente ainda vai trabalhar, porque tem muitos desdobramentos de coisas aí, e vamos, eu acho que é importante que a gente tente colocar nas turmas essa conversa, porque eu não sei se você vê essas confusões políticas e também a pandemia, nós estamos deixando de conversar diretamente entre nós, né? As experiências, a medicina a gente aprendia assim com a experiência dos colegas, então são coisas riquíssimas, porque são aprendizados únicos, né? É o suco das pessoas, a gente diria assim. Mas eu vou te pedir um grande favor. Eu queria que você apresentasse para a gente o nosso querido... Ô, Germão, está chegando, Germão. Pode falar, Germão, bem-vindo. Obrigada. Só para falar com a Silvia um minuto, para lembrar um pouco do Hospital de Cardiologia, porque nós convivemos na faculdade, ela era monitora de histologia, eu era monitora de biofísica, ela deu aula para a gente na histologia, e depois a gente se reaproximou bastante no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras, onde ambas trabalhávamos. Ambas duas estranhas no ninho, ela neurologista e eu clínica. Embora eu fizesse terapia intensiva, eu não era cardiologista, eu não pertencia também à casta dos cardiologistas do hospital. Mas assim como foi importantíssimo para ela, foi importantíssimo para mim trabalhar num hospital com aquele perfil e muito importante trabalhar com ela. Eu tenho uma gratidão, eu tenho um reconhecimento enorme pelo tempo que nós trabalhamos juntas. Falou, caloura, isso é melhor do que trote, né? Esse que é um trote bom, né? Veterano que traz experiência, recebe a gente com carinho, ensina, compartilha, né? Vocês são. Esse aqui é bom. Vocês são? Olha só, eu vou pedir para a Silvia, porque nós teremos um terceiro colega, que foi um capiano da radiologia, o Marcos Sarrego, mas houve alguma coisa, eu não sei, porque ele não se conectou. O Isaac está aí com a gente, Reutemann, que é cardiologista também, e agora eu vou pedir que a Silvia o apresente. Como você também tem a experiência, vai poder fazer perguntas também. Obrigado pela presença, eu fico feliz que o Humberto, vocês estejam aqui, somos poucos, mas o vídeo vai circular. O importante é a nossa unidade da nossa raiz, porque eu considero que a Nacional de Medicina Unida é mais importante e precede, inclusive, uma transformação do negacionismo do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, a nossa raiz da boa medicina de Coimbra, aqui implantada na Nacional de Medicina, e a gente reunindo a velha guarda, nós vamos ter que dar umas palmadas nessa garotada nova que não sabe que está dando tiro no pé, a não querer trabalhar no SUS, achar que isso é coisa de pobre, que o negócio é ter carro muito rico e desaprender enormemente o aprendizado da função social do médico. Silvia, apresenta o querido Isaac Reutemann para a gente e vamos passar a palavra para ele e depois a gente vai até 10h10 para ele ter 1 hora também. Por gentileza, ou você ou a Márcia Caetano, mas eu prefiro que seja você apresentar o Isaac Reutemann. Bom, eu tenho o maior prazer de apresentar o Isaac, que é um grande amigo, sempre foi, além de excelente colega, excelente aluno, sempre foi muito amigo, foi médico do meu pai por 1000 anos, e que, aliás, a Conceição também foi. E eu tenho o maior prazer em apresentar ele e quero ouvir as histórias dele, que ele tem bastante história também. Isaac, por gentileza, boa noite, bem-vindo ao Carlos Chagas, FNM 71. Obrigado pela presença. Tens que ligar a tua câmera no vídeo, para a tua imagem aparecer. O microfone. E aí? Tudo bem? Quem é que falou ali, Silvia? Eu não reconheci. Quem é? Ronan. Ronan. Ah, que bom. Cadê o Isaac? Será que o Isaac sumiu? Acho que não ligou. Acho que não ligou o microfone. Isaac, você tem que ligar o som. Microfone. Seu microfone está fechado. Mas tem que explicar como. Tem que tocar o quadro. Deixa eu escrever aqui no chat, ver se ele consegue ver. Espera um pouquinho só, espera um pouco. Tem que tocar o quadro,
aumentar e tocar no microfone. Ele está fora, está fora. Emílio, eu acho que você consegue, como... Espera, eu estou escrevendo no chat, espera só um pouquinho. Será que ele vai Isaac, ler? tua hora de falar, vai, e eu só vou ligar no celular dele, espera aí. Tua hora de falar, liga teu microfone. Mas se ele estiver ouvindo a gente, ele... Vamos ver. Já botei aqui no chat, vamos ver se ele escuta. Ele deu algum sinal de vida? Você não consegue, Emílio, como coordenador aí, fazer a... Você consegue ligar e Não, mas desligar. como os- assim? Não, eu tenho que sair da reunião, ligar para ele e voltar à reunião. Não, Não posso não, fazer isso. não. Você, Como, como Suzana? coordenador, tem um comando aí que quem chama a reunião consegue comandar, desligar e ligar. Ah, eu não estou habituado a isso, não me ensinaram. Olha Ah, só, você está como co-hoster, você pode fazer e você também. Eu pedi para Daniele colocar você, mas deixa eu tentar ver se aqui eu consigo deixar o Zoom. Vou aqui ver se eu consigo ligar para ele rapidinho. Espera só um pouquinho. Vamos ver Enquanto, aqui. Isaac, se você estiver me ouvindo, toca no quadro que tem teu nome, teu quadrinho, que você está sem imagem, sem... toca e ele vai aumentar. No que ele aumentar, você toca de novo e vai aparecer embaixo o À esquerda. símbolo de microfone e Câmera. da câmera. Você toca e ativa. Desbloqueia o microfone, desbloqueia a câmera. Eu estava não vendo o sei se- Isaac agora o Isaac sumiu. Ele deve ter clicado na câmera. Não vi ele, não. Eu estava vendo o tempo todo, agora estou vendo a Márcia. Não vi em lugar nenhum. Ele estava aí Momento- sempre. Não. ele bloqueou a câmera em vez de desbloquear o som. Foi. Tem que liberar tudo. Eita. Sumiu. Gente, a gente às vezes tem que fazer um cursinho dessas coisas, né? Porque é difícil mesmo. Faladas. Tem um aprendizado constante, né? Não pode parar de aprender as coisas, né? Não Todo pode dia- parar. É aquela Verdade, história que a Silvia. Silvia estava falando, da evolução em camadas, né? Essa camada de isso mesmo. aprendizado agora. Cadê Mas, o Isaac? Silvia, eu adorei te ouvir, menina, quanta coisa que eu não sabia da sua trajetória enorme. Olha que a gente é amiga há tantos anos e quanta coisa bacana que você realizou, quanta experiência incrível que você teve aí. Mas eu estou dando para você, nesse momento, aproveitar essa... O que eu acho que é verdade. A gente chega numa fase, enquanto a gente está com vitalidade... Márcia, o Isaac apareceu para mim, eu não sei se ele foi... Ele está aí na reunião, não está? Não está. Não está, não está. Não, ele me Não. respondeu, foi pelo... Ele entrou, O que é foi na importante? ligação. Espera que ele vai entrar, só um pouquinho. Eu vou voltar a ligar para ele. Só um instantinho, espera aí. Ele disse que está na reunião, que está ouvindo tudo, está acompanhando. Quando eu liguei, ele me falou isso. Ele não está Ele sabendo está na abrir. reunião. Está aí, sim. É. Isaac, espera um pouquinho. Acabei de ver o rosto dele aqui, espera um pouco. Que é Jubileu de Ouro FNM? Isaac Reutemann, está aqui, vamos ver. Isaac, você está ouvindo a gente, Isaac? Bom, Sumiu aí. Márcia, vai Sumiu segurando aí. aí que eu vou sair da reunião um instantinho, vou ligar para ele novamente. Ele falou que estava ouvindo nós falarmos
E eu falei para ele, olha, você tem que ligar o teu som e a tua E a imagem, câmera. a câmera. Era um Então, pouco. vou continuar falando o que eu estava falando com a Mas, Silvia. continuando, que eu vou sair um instantinho. Eu vou lá. Vamos falando aí que eu vou ligar aqui para ele direto. Espera um pouquinho. Então, o que eu sugiro é que essa questão que você abordou da questão das crianças, né? Esse é um momento assim que, eventualmente, a gente está vivendo no SUS uma possibilidade de construções novas no SUS. E aí eu acho que uma pessoa com uma experiência tão rica quanto a sua pode muito sugerir para levar para esse grupo que nesse momento tem a possibilidade de coisas novas, levar essa experiência e essas sugestões. Eu acho isso muito, muito rico. Então, eu sugiro que você continue contribuindo aí com a saúde, né? Dessa forma. Você Nem sei como, porque o primeiro Tem o rádio ligado Ixi, aí. o que está acontecendo aí? Tem um rádio ligado. Não tem ideia. Aqui em casa não é. Não Será que tem é no negócio. Isaac? Não, não é doideira, Isaac, não. O Porque Isaac eu liguei sumiu para mesmo. ele e eu ouvi a Márcia Caetano falando. Ele está com o som ligado, só que eu acho que ele fechou a câmera dele. Fechou. será que Se ele ele sabe? clicar- Deixa eu falar com ele de novo. Para ver se, Isaac, se você está me ouvindo, toca o quadrinho, toca o quadro onde está teu nome. Ele vai aumentar. Aí você toca de novo e na parte de baixo você vai ver que vai aparecer a imagem, o símbolo de um microfone e o símbolo de uma câmera. Aí você, bloqueados. Aí para desbloquear você dá um toque em cada um. Vê se você consegue fazer isso. Tomara que tenha me ouvido, né? Vamos ver se... Eu clico Mas olha em só. qualquer um de nós e aparece lá embaixo. Sobe, microfone, participantes, câmera. Aí clica só ali. É só clicar ali. Clica na imagem e clica lá. Mas a gente não pode clicar, não adianta. Não. No Para ele não é. No dele, não. Essa Sabe história... que agora parece que ele não está com o fone bloqueado. Agora não aparece. Bloqueou Ó, tudo. tá aí ele, tá aí ele. Aí, Oba! ele chegou, Isaac. Tá ouvindo, Bem-vindo. Isaac? Apareceu. Vamos lá, Isaac. Então, hora de falar. Cardiologia nos Agora- servidores do Estado. Clica em qualquer um de nós e ativa o som lá embaixo. Clica em qualquer das imagens. Acho que nem qualquer, não, é na dele. Não. Eu clico em todos aqui e aparece lá embaixo, Silvia. Sobe as opções. Participantes, imagem. Apareceu Ei. Francisco. Sabe? Ó, sumiu agora. Vá não. Não foi. Isaac, você disse que estava ouvindo quando eu te liguei. Você disse que está nos ouvindo. Nós estamos vendo a tua imagem, mas nós não estamos te ouvindo. Liga o som. Tem um ativar som no canto esquerdo da tela. Clica em qualquer imagem, Isaac. Em qualquer imagem. Dá só um clique. Você está Aí mudo. lá embaixo Você vai está subir. sem som, mudo.
Ele está tentando. Não consegue. Espera aí que nós vamos resolver. Só um pouquinho. Isaac, eu vou ligar no teu zap. Me atende que eu te explico já já. Vou ligar no zap, só um instantinho. Será que ele está no computador ou no celular? Eu acho que é celular. Ah. Faz um vídeo. Podia fazer um vídeo para ele, gente. Dá um toque, Isaac. Dá um toque. Ih, sumiu ele. Mas continua com o microfone bloqueado. Mas será que o Emílio desbloqueou o microfone dele? O Emílio tem que... Quem é Francisco? Não sei. Sumiu ele, né? Hã? Eu acho que nós vamos ter que deixar para uma outra data, o Isaac. Pois é. Agora vai ficar muito tarde, né? Já são 9h25, né? Eu vou sugerir ao Emílio. Emílio, eu sugiro que a gente vá fechando a reunião de hoje e combine uma outra data para o Isaac, porque vai ficar muito apertado agora de horário, né? Bom, eu estou com uma gripe terrível, estou fazendo um esforço para estar aqui, porque eu adoro ouvir a trajetória dos colegas, aprendo sempre a beça e realmente está sendo um esforço. E acho que já 9h25, né? 9h25, isso aí mesmo, Márcia. Eu acho que a gente podia deixar para uma próxima vez, porque vai ficar mais confortável. Mais confortável, né, Bruno? Fica um material muito longo também, né? Fica longo demais para alguém ver depois. Acho que caiu o som do Emílio também. Emílio, agora é você. Emílio está sem som. Emílio. Caiu o som. O som. Alô, alô, Emílio! Ninguém te escuta. Gente, isso é boicote, hein? O que está acontecendo? Pois Foi tentar corrigir, não corrigiu, não. Mas, enquanto isso, podemos ir conversando a gente aqui, algum assunto. Da reunião onde fala de ativação. Não entrou Silvia, está ouvindo. Zé Ronaldo, Márcia e Humberto só. Mas eu queria tocar no assunto aí que a Márcia falou. A Márcia falou uma coisa muito importante. Só um minutinho, Humberto, para a gente organizar rapidinho. Vamos conversando isso. Deixa eu dar uma ideia, Márcia. Vamos até às 10 horas, depois a gente já marca outro, porque se ele conseguir entrar, pelo menos fala um pouquinho. Eu até tinha pensado chamar o Zé Ronaldo, mas vamos fazer outra. E a gente já tem que ver quem vamos convidar, então. Convidamos o Zé Ronaldo, que está aqui hoje com a gente, convidamos o Nivaldo, né? Eu acho importante. Eu vou desligar minha ligação aqui com o Isaac, e aí tu vais falando, e a gente vai até 10 horas, tá, Márcia? Para ver se ele chega, e a gente vai comentando entre a gente. Isaac, vou ligar aqui, tá, Isaac?
Então, Humberto, você estava falando. Eu acho, não, você abordou isso, eu acho importante essa experiência, assim, de como, de que maneira as pessoas que trabalharam, ainda trabalham no SUS, passar a sua experiência para as pessoas mais jovens, entendeu? Através de como fazer isso, uma maneira que essa pessoa tenha algum contrato, alguma coisa, alguma bolsa, e vá passar a experiência. No caso que a senhora falou, a experiência dela, né, mas tem que ter alguma coisa, né, para o jovem do SUS, para as pessoas que estão nos hospitais e que não têm muita experiência. Houve, assim, a geração anterior teve muita experiência, praticou no SUS, praticou nos hospitais, mas agora não é a mesma coisa. Então, como resolver isso? Posso comentar? Então, Fazer seria um dos médicos, do CREMERG, de quem for possível, de como passar essa experiência dos antigos para os mais novos e melhorar os hospitais todos, a rede pública, que está precisando disso. Pois não, Silvia, pode falar. Isso é uma coisa que, a preocupação que você falou aí, eu concordo com isso. Tem que haver uma maneira de esse aprendizado todo anterior, né, de quem está na faixa dos 60, 70 anos, passar para as pessoas mais jovens e concursos para as pessoas mais jovens também, para melhorar isso, né, de alguma maneira. Esse é meu pensamento. Exato, Diga, eu tenho essa Silvia. preocupação de aprendizado, é fundamental. Agora, o que eu tenho observado, não posso generalizar, mas é o que eu vejo. Primeiro, que a formação dos médicos, isso eu vejo de uns 20 anos para cá. Parece que eles estudam algoritmos. É. Eles não estudam fisiopatologia, anatomia patológica, a fisiologia normal, a patologia. Eles estudam por algoritmos. Então, eles parece que decoraram esquemas de cardiologia de um lado, de gasto do outro. Então, o cara não consegue raciocinar o corpo como uma entidade só. Ignora a homeostase. É uma dificuldade. A minha dificuldade sempre, atendendo pacientes de CTI, por exemplo, que você tem que discutir com o plantonista ou com o cara da rotina, se ele tiver de 40 anos para baixo, hoje até 50 anos para baixo, o raciocínio dele não é o mesmo que você faz. É um raciocínio assim. O cara não consegue pensar no coração e no rim ao mesmo tempo, e no cérebro. Entendi. Exatamente isso. Agora, se eu tenho um paciente, eu quero saber do cérebro, eu quero saber do resto também, porque senão não funciona nada. Perfeito, Então, perfeito. a formação está ruim. Eu não sei dizer por quê, eu não sei dizer aonde que está a falha, que fontes que são usadas, que metodologias são usadas atualmente. E a outra coisa, isso é uma coisa, a formação dos médicos. Médico formado em faculdade dita boa. A outra questão grave, quer dizer, na minha visão é grave, mas já nem sei mais se eu estou certo ou se eu estou errada. Porque a minha visão de serviço, minha visão de eficiência, de aprimoramento, de aprendizado, sempre foi a de serviço que vai construindo conhecimento. Então, você tem reuniões, você discute os casos, você apresenta, está errado, você vai corrigindo, tudo tem que ser corrigido na vida, né? Nada nasce pronto. Com certeza. E a coisa mais importante é você ter sessões clínicas. Sim, fundamental. Quando você tem sessões clínicas em hospitais que prevê a existência de sessão clínica. Sim. Bom, agora você vai olhar, e são serviços formados por pessoas estáveis, que entram lá e têm interesse em se aprimorar. A chefia tem interesse em ter um serviço aprimorado para mostrar sua eficiência, por vaidade, por competição, seja lá qual for a causa. Mas há um interesse real em fazer crescer e aprimorar. Agora, os hospitais, os postos, os não sei o quê, estão sendo entregues a firmas.
essas... não são ONGs, não, enfim. OS. As OS, OS. organizações sociais, é verdade. Contratam médicos, acho que não tem nenhuma seleção, então, você acha que qualquer um... Não, evidentemente não tem previsão de sessão, porque imagina se eles vão gastar tempo dos médicos para discutir quando deveriam estar produzindo. Não tem aprimoramento de coisa nenhuma. Então, entram pessoas que você não sabe que qualificação tem, você não tem como avaliar ao longo do exercício e você não tem como aprimorar. Então, você não tem como criar um conhecimento de um serviço. Você não constrói mais um serviço pelo conhecimento, pela eficiência, etc. Acabou. Se continuar com esse sistema de OS, de contratação, porque é um sistema por produtividade. Os caras ganham bem, que eu saiba, não sei. Sim. Não sei direito quanto ganham, mas me disseram que ganham bem. Quem vende o serviço deve ganhar muito. E o Estado, o município, se desobriga. Né? E fica nisso. É isso que a gente... Eu soube agora que o Souza Guiar vai ter uma licitação para ser arrendado, para ser administrado por algum ente privado qualquer, não sei qual vai ser. Assim vai. Olha, esses lugares não têm interesse em criar eficiência, construir nome, em mostrar, não tem vaidade, só tem os números. Sim. Agora, a contratação é por PJ, é pejotização, não é? Então, você contrata PJ e as pessoas rodam onde tem as OS, uma hora está tomando conta, uma determinada OS está com um hospital, depois está em outro, e aí essa permanência, essa manutenção dos serviços, né, de uma estrutura que congregue um grupo de profissionais e aquele profissional vai construindo um saber conjunto, que foi o que a gente acabou de ouvir a Conceição falando do trabalho que vocês fizeram lá no Laranjeiras, né? Esse tipo de construção de equipe, isso não existe mais nesses hospitais. De fato, essa é uma carência muito grande. Mas quando eu estou falando de apresentar uma possibilidade, quer dizer, de quem tem uma história, as trajetórias que aí a gente teve, né, de trabalho no setor público, no setor privado, em várias frentes, eu digo até de tentar sugerir alguns aspectos que você mesma identificou, Silvia, como, por exemplo, a questão de avaliação dos escolares. Né? Esse é um ponto, sim, muito, muito importante, porque são as crianças que quando você falou, eu imaginando aí quanto que a gente perde, seja lá no parto, né? E aí o Ronan, da próxima vez, pode falar da história dele lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é foi obstetra anos e anos, mas com uma formação aqui no Rio, e seja aí no parto, um parto mal feito, seja também um diagnóstico não precocemente feito, de uma situação que você pudesse cuidar e essa criança se desenvolver de uma forma adequada. E isso que você hoje falou aqui para a gente precisa ser dito, porque sobre a formação, eu acho que deve ter gente pensando na formação de médico, né? O pessoal que está coordenando o ensino médico deve estar pensando coisas, mas hoje o que eu penso que mais influencia a formação é muito a preocupação em que área eu vou trabalhar
onde eu vou trabalhar naquilo que vai me dar mais dinheiro, né? Eu vou escolher uma especialidade que tenha um tipo de procedimento conjunto, porque só a parte da atenção clínica, do cuidado com o paciente, não traz um grande ganho, preciso agregar algum tipo de procedimento extra para poder ganhar dinheiro. E acho que é muito por aí. Então, tem muitos aspectos, né? E outro aspecto que eu acho que também acaba, hoje eu vejo que quando nós começamos a trabalhar, todo mundo queria estar num hospital grande, seja um hospital universitário, um hospital de servidores, por exemplo, aqui no Rio, que era um padrão de excelência, né? E outros hospitais públicos. E hoje as pessoas vão no hospital público é OS, um horror. E alguns, um horror, né? Nem sei definir se é sempre, acho que não. Mas, ou então, no hospital privado, as pessoas querem estar no hospital privado, que também não tem essa formação, na maioria deles, né, de discussão de equipe, de discussão de caso clínico e de formação nessa construção de um saber aí conjunto. Então, eu acho que a gente pode contribuir nessa discussão, mas acho, principalmente, que apontar para gestores mais sérios esses aspectos que são possíveis de serem mexidos, né? Trabalhados, agregados e mudados. Né? Tem que pensar nisso. Isso aí é um trabalho, não sei, seria junto à Secretaria de Educação do Estado, por exemplo. Educação e saúde tem que estar junto, né? Sim, sim. Márcia, eu vejo um problema nisso, porque a Silvia falou da gestão do Ézio, que foi no governo da Nova República, foi a última geração de inteligência de saúde em que se debatia, porque depois, pela questão eleitoral, vieram as coisas das UPAs. Eu trabalhei muito tempo em UPAs. É terrível, porque as pessoas não formulam, não tem nada crítico. Uma equipe de médicos jovens da UPA não sobrevive, às vezes, 6 meses, porque o cara sai, trabalha 3 meses, vai para a residência, muda de estado. Você não consegue fazer essa inteligência de serviços na realidade, né? Então, eu acho que também falta, gerencialmente, você vê, por exemplo, hoje, a própria rede federal dos estados está entregue, vamos dizer assim, ao Quaquá lá de Maricá, que é quem tem o comando da político dos hospitais da Previdência, porque atrás dos hospitais rodam um dinheiro muito grande de serviços, né? Então, na realidade, é aquela coisa que a gente fala da indústria da doença, né? Porque não só essas coisas que já estão instituídas movimentam muitos recursos e que muitas vezes acabam desviando do benefício dos pacientes, né? Eu convivi com o Valdinei lá no Hospital da Lagoa, havia uma época que estavam roubando raio-x. Então, nós médicos que entravam para dar plantão, estava plantão na emergência, tinha que ter a minha mochila, vamos dizer assim, examinada na entrada e na saída do hospital. Aí eu fui no Nilo Timóteo da Costa e falei, doutor, é o seguinte, se eu estou entrando no hospital, o doente que eu vou atender na emergência vem atrás de mim, vê que o hospital desconfia que eu sou um ladrão suspeito, como é que eu vou atender esse mesmo paciente na emergência se o próprio hospital que me bota para atendê-lo suspeita que eu sou ladrão? Se eu suspeito de ser ladrão, eu não posso ser médico do Hospital da Lagoa. É uma incongruência. E, na realidade, isso era para inglês ver, porque a gente ficou sabendo, todo roubo de radiografia saía pelo lugar que saíam os cadáveres, que era do fundo do hospital. Não tinha nada a ver com portaria. Aquilo era uma perfumaria de vigilância para enganar. Então, você vê absurdos de coisas que falta hoje é a coisa democrática, como nós fizemos com o Rô, com a campanha lá do Remy, a gente discutia direções que houvessem o corpo clínico, que houvesse uma tradição. E eu acho que, para a gente conseguir isso, as pessoas têm que entender que há uma matemática invertida.
Nossa medicina foi marcada por uma numerologia. O doente do SUS é R$10, o doente do convênio é R$100, o doente particular é R$1.000. Vamos botar assim, ou 5, 50 e 500. Mas é nessa faixa. Os jovens formados, oriundos de classe média, de cursos muito competitivos, acham que a questão boa é o doente de R$1.000. Não é. O doente que sustenta a carreira do médico, a educação continuada, a universidade, e que salva todos os médicos, é o doente que é o mais barato, que é o doente público, é o que paga 5 ou 10 reais uma consulta. Só que o principal patrão tem que ser o Estado, na realidade. E as pessoas acham que não, acham que trabalhar no SUS é demérito. O cara que trabalha no SUS é um médico incapaz, um insuficiente, o que é um absurdo, é um enorme desvio. Nós fomos gerações, a nossa geração de vocês, a da minha turma, sustentamos o Hospital da Lagoa, Andaraí, Bom Sucesso, IASERJ, servidor do Estado, só que hoje você não vê mais isso. Eu fui da Lagoa, onde você trabalhou, Silvia, as reuniões clínicas tinham 100, 200 pessoas. Você vai no auditório do Centro de Estudos, não tem nem 10 pessoas reunidas. É possível que o Carlos Chagas reúna mais, embora poucas, 10 gatos pingados, porque muito hospital público por aí hoje não consegue reunir nem isso, entende? Então, Mas, ô, Emílio, falta aquela iniciativa de planejamento mas, e de abertura para todos resolvermos. Na verdade, a gente tem que contaminar as novas gerações e olha, está ruim, mas pode melhorar. Deixa eu só passar, Humberto, uma coisa que o Cláudio, colega de turma, fez no São Domingo. Ele foi chefiar, ele chefiou Ipanema, depois foi convidado para dirigir o Hospital São Camilo, no Maranhão. Teve 23 mortes por bariátrica. Quando ele começou a botar a ética em funcionamento, cada setor responsabilizava o outro. O que ele fez? Botou todo mundo numa sala, os 30 profissionais envolvidos com a bariátrica, falou assim, a clínica Hospital São Camilo não pode perder 23 doentes por bariátrica. O ano seguinte, morreram só 2, porque todos envolvidos, sem um acusar os outros, ou seja, o dia que o nosso CREMERG, o dia que o CFM chamasse o erro médico ou as falhas como nossa responsabilidade, quando todos participando, todos resolvemos. Não tem segredo isso. Inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer, Silvia, que é uma coisa nova, que você já está mais afastado da parte clínica, e que para algumas especialidades é ótimo, como a videoconsulta, pode ajudar muitíssimo, né? Você está no interior com um caso complicado, você manda uma imagem, o dermatologista pode te orientar, né? Coisas que você não reconhece. Agora, até a neurologia, muitas coisas, porque como a inspeção é muito mal feita, as pessoas às vezes não sabem reconhecer hoje uma anemia, uma icterícia, uma ptose palpebral, um desvio de comissura labial. Quer dizer, a videoconsulta é uma ferramenta. Isso que o Humberto coloca, nós, inclusive, da velha Guarda Nacional, poderíamos funcionar como retaguarda de assessoria de conhecimento. é isso Na aí. minha forma de ver, a universidade não pode parir Mateus e deixar que os outros sustentem, não. A universidade deveria ter um acompanhamento ético do seu profissional formado a vida inteira, na realidade, entendeu? Inclusive da relatório. Diga. Emílio, eu vou pedir licença a vocês. Eu vou pedir licença para me retirar, porque está Não, sendo vamos embora. meio Vamos difícil juntos. para mim. Não, Marcinha, desculpa, olha só. Vamos todos. Vamos todos. Deixa eu só dizer aqui, olha, Você é a dona da casa, olha só. O Gerson e o Isaac estão na lista de participantes. Que bom, que bom. Olha só, José Ronan, você me diga a data e nós vamos remarcar. Ó, o Gerson. Tudo bom, Gerson? Tudo bom, Gerson. Então vamos ouvir. Márcio, só para a gente ler, se você quiser sair, fica tranquilo, vamos só ouvir o Gerson e a gente vai mais 15 minutos, porque é uma forma de prestigiar. Eu ia fechar aqui, mas com ele entrando é indelicado, né? Não posso baixar a cortina com a tua saída. Espero para descer a cortina um pouquinho, vamos ouvir o Gerson. Gerson, eu consigo participar parte ou toda a reunião? Não, eu infelizmente eu entrei agora já quase no final. Eu ouvi só o final da Silvia falando, a nossa amiga Silvia, reconhecendo os meus amigos aí, e eu peguei só uma parte do final. Como vocês estavam falando. Trancou. Está falhando o teu som. Travou. Nossa turma tem a professora Yara Malvese, que ela é dedicada ao ensino médico.
Isso. Então, como alguém falou em ensino médico, talvez fosse uma pessoa que pudesse contribuir, porque a gente está ouvindo muito em falha médica, falha de ensino, falha dos médicos, e onde a gente pode melhorar, o que a gente está errando e onde a gente pode melhorar. Eu participei a minha vida toda também de assistência em hospital público, né? O meu ensino foi no Souza Aguiar, como acadêmico, depois a minha vida profissional foi no Andaraí, portanto, toda a parte de atividade médica foi nesses hospitais, e hoje, realmente, hoje eu estou no Miguel Couto com os alunos, e eu vejo realmente uma diferença daquela nossa época em que existia tudo isso que vocês falaram, as equipes vibravam em pertencer, né? Eu vibrava em pertencer a uma equipe, as equipes vibravam em estar unidas, em receber gente e atender gente. Hoje isso é um pouco mais distante. Então, eu estou realmente maravilhado com esse Gerson, qual é a encontro. tua especialidade? Você é clínico ou você tem especialidade? Eu, clínica e cardiologia. Eu fiz Beleza. mestrado em cardiologia na UFRJ, no tempo do professor Edson Saad, né? Eu fui da turma da Silvia lá no Moncorvo Filho, né, Silvia? Nós fomos contemporâneos. Então, eu acho que é isso que vocês estão... Pena que eu perdi muito de vocês aí, o que vocês falaram, mas eu acho Vai ter que... tem um vídeo, Gerson, tem um vídeo. Vai ter tá. uma parte, nós estávamos tentando pegar o Isaac falando, mas tem um vídeo, eu mando para vocês. Ô, Gerson, Ok, por favor. passa O aqui o teu Isaac telefone. Deixa eu anotar logo aqui, para a gente marcar com a Yara. Vamos fazer o seguinte, gente, o que vocês acham? A próxima quarta-feira, hoje é dia 9, vai ser dia 16. Podemos agendar para quarta-feira que vem? Pode ser por vocês? Posso fazer uma sugestão? Pode. 16. Eu proporia De noite, sim, né? Fala, De Silvio, o que você de propôs? dia, não, de noite, sim. Não, eu ia propor dia 16. Aí fala o Isaac, fala a Yara e mais uma pessoa. Aí tem que convidar, né, Silvia? A gente aí tem que saber da disponibilidade da Yara Malvese, né? Emílio, aí eu não sei como convidá-la. Gerson, vamos devagar. Posso dar uma ideia? Vamos pegar o José Ronan, o Gerson e o Isaac. Vamos por etapas. Na outra, a gente convida a Yara. Que a gente vai conversando. Diga. Você não acha que pode ser pelo menos de 15 em 15 dias? Porque Pode quarta, passar. eu acho que semanalmente, acho que talvez fique pesado. Tá bom, tá perfeito. 9 e 14 cai dia 23. Duas vezes por mês é legal, né? Tá bom. Deixa eu só dizer, dia 23 eu tenho uma outra reunião agendada, então poderia ser dia 24 de agosto, que é uma quinta-feira. É possível? Para mim, tranquilo. Tá bom? Então, Deixa eu anotar o telefone. Como que eu poderia participar? O que você gostaria? Você vai falar da sua trajetória, que você fez clínica médica e cardiologia, os hospitais que você trabalhou, como é que é a assistência, a sua atividade de preceptoria com os acadêmicos, entende? E trazendo, vamos assim, a gente vai ver o que a medicina melhorou, o que piorou, né? O que nós somos testemunhos de como era e como está, né? Aquilo que a gente brincou, que o meu Paraninfo dizia, que não se pode olhar um elefante com microscópio, você tem que saber o bicho como um todo, senão com microscópio você não sabe se é pata, cauda ou trompa, entendeu? E é isso que a gente quer pegar, a visão do todo, e tem um ponto que a coisa funciona, né? Então nós achamos, por exemplo, o Humberto coloca a nossa experiência, é um absurdo a gente ser aposentado e desperdiçar o conhecimento que nós representamos, conhecimento vivo, e podia estar sendo utilizado. Associação de alunos, você pode fazer videoconsulta, pode dar orientação, consultoria, até gratuitamente, ou de repente com alguma remuneração que se criasse, etc. Isso vem depois, mas o importante seria trazer um espírito público, na verdade,
que é o que nós estamos perdendo, e fica muito complicado isso, né? Perfeito, Que à medida perfeito, que Emílio. você perde o serviço público, você perde o convênio, você perde no privado, você perde o padrão na realidade, né? Assim como antigamente a Meninos, eu clínica vou me privada. despedir. Vamos lá, Beijo vamos a lá. todos. Gente, Até ó, a rapidinho. Tchau, Márcia, tchau. Então, vai lá, Tchau. ó, Márcia, Tchau. você é a nossa patrona. Rapidinho. O Zé Ronan, manda o teu telefone para eu anotar aqui. Qual é o teu telefone? Fale aí, Ronan. DDD 55 55 9 9 9957 9957. 9690. Vou repetir. 55 Sim, 999 57 96 90. exato. Confere? Ok, Isso. tá bom. Tá bom. Anote o meu aí também, 21. Beijos. Beijo, Marcinha. Falou, Márcia. Eu também estou 972. indo também, Emílio. Pô. Tá bom, Beto. Nós já vamos terminar. Falou, um 64 abraço. 21, peraí. 19 21? 21 972 Tá, 64 tá. 19 16. Eu vou repetir. 21 97264 1916. Isso. E manda o seu telefone, Gerson. Qual é o seu telefone? É 21 21 9 9 99 99 74 74 05 05 72. 72. Eu vou te ligar, faz um contato com a Yara, vê se ela tem data para o dia, seria 24/8, que é uma quinta-feira às 20 horas, para a gente programar, tá bem? Porque aí a gente... Eu entro em contato com ela, porque Aham, pelo que eu peguei aqui no final, vocês estavam muito interessados em alguém ligado ao ensino e como também, comparar com perfeito, antigamente. E perfeito. ela é da Souza Marques, ela está muito ligada ao ensino. Acho que a contribuição para o grupo vai ser muito boa. Beleza, pô. Vai ser. Vamos junto. Gente, olha, eu queria fazer um pedido a vocês. A Márcia saiu, mas pediu que eu falara com o Nivaldo, que é da Materno Infantil, está aposentado, e ele falou que a FNM 71 perdeu 5 colegas. Então, eu não tenho o nome deles, o Nivaldo vai estar. De qualquer maneira, eu queria que os méritos desse encontro sejam dedicados aos 5 colegas nacional de medicina que faleceram na pandemia. Os méritos da nossa unidade, da nossa conversação, do diálogo que estamos estabelecendo, e para que haja prevalência da ciência, do conhecimento, como forma de melhoria em saúde. Silvia Amada, muitíssimo obrigado. Um abraço do Mano Rafael lá no céu para vocês todos, seus colegas de Rafael turma. Lopes. Beijo Isso. muito carinhoso para vocês. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade. Calouro, né? Mas estamos ativos. Agora a gente já pode ser companheiros de luta, tá bom? Gente, ó, Então tá. muitíssimo obrigado. Eu vou contatar vocês, depois vamos fazer um cartazinho bacana e a gente vai desenvolvendo, tá bem? Tá bom. Fica aqui, a nossa próxima reunião vai ser, então, Carlos Chagas, FNM 71, no dia 24 de agosto, quinta-feira, às 20 horas. Beijo. Tchau. Beijo, Beijo. Silvio. Um Tchau, abraço, Silvia. Silvio. Um Obrigado, abraço, Ronan. Francisco. Até a Emílio, um próxima. abraço para Obrigado, vocês obrigado. também. Alegria, bom te ouvir. Até a próxima. Bem-vindo, sempre. Obrigado. Tchau, tchau.